É agradável nós estarmos juntos aqui essa noite. E ainda é melhor saber que nós estamos aqui com o mesmo foco e buscando o mesmo objetivo, que é termos um novo contato com o nosso Senhor, nos aprofundarmos ainda mais na presença do nosso Pai. Conhecer mais quem Cristo é para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, eu sei que em uma semana, às vezes, tão atarefada, com tantas coisas que a gente coloca na nossa rotina, com tantas coisas que a gente corre atrás para fazer, às vezes a gente chega aqui também no sábado de uma maneira muito acelerada, com 1001 coisas na cabeça, com tantas coisas a serem resolvidas depois daqui, que o nosso coração também está tão correndo, que a gente esquece de parar, saber que aqui nós estamos com uma mudança de esfera e ter a mente e o coração aberto para falar do Senhor essa noite. Nosso Deus, Ele tem uma nova experiência para nos entregar essa noite. Mas nosso Pai é aquele que bate a porta e espera que nós possamos abrir. Então que o meu coração e o seu coração essa noite seja de ter uma nova experiência com Ele. Ele já tem uma nova porção para te entregar essa noite, eu não tenho a mínima dúvida disso. Mas eu preciso abrir a porta e declarar: Pai, abra o meu coração hoje para render louvor ao Senhor. Abra o meu coração para receber essa nova porção do que o Senhor quer me entregar essa noite. Oh Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos verdadeiramente nos colocar de joelhos na presença do nosso Pai. Se o Espírito te tocar para você colocar de joelhos fisicamente, amém, se coloque de joelhos. Mas que nós possamos também nos prostrar no nosso interior àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que eu possa estar na presença do meu Pai, declarando a superioridade dEle, declarando tudo que Ele é para mim. Nesse momento ainda vamos baixar nossas cabeças e fazer a nossa oração pessoal e íntima na presença dEle. Apresente para o seu Pai a sua real situação nesse momento, como você está se sentindo. Se porventura você está se sentindo cansado, você está se sentindo exausto, você está se sentindo agitado, ou até mesmo estressado com alguma situação, e coloque na presença dEle. O Senhor fala para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, e Ele nos retribuirá com paz. Então que nesse momento nós possamos, de maneira vulnerável, entrar na presença do Senhor, entregar tudo que está no nosso coração, tudo que nós somos, e receber dEle a paz. Ó Senhor Jesus. Jesus, seja conosco, Pai, essa noite. Te convidamos para que o Senhor esteja aqui conosco, Pai. Entre e preencha esse lugar, Senhor, com seu Santo Espírito. Venha, Senhor, esteja aqui presente. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estar reunido aqui, Pai. Mais uma vez estarmos reunidos aqui como Teu corpo, Pai, em unidade, para que nós possamos desfrutar mais de Ti, ganhar mais de Ti, Senhor, juntos, como um corpo.
Gostaria de convidar os irmãos a se levantarem, para a gente continuar essa esfera maravilhosa, desfrutando dos hinos, louvando o Senhor e o adorando com música. Amém? Me ponho de joelhos, com minha face ao chão. O fôlego me falta, são fracas minhas mãos. Eu vejo tantas guerras, tormentos ao redor, e o medo se faz grande quando eu me sinto só. Mas sei do teu amor, mas sei onde te encontrar, e sei Que só bem perto. que só bem perto Eu fico forte. eu fico forte por tuas mãos. Meu ser te roga, ouve o meu clamor. Vem a mim, teu toque, teu amor, e não me deixes me afastar de ti. Aquece meu coração. Sei que em meio a guerras tu me das a paz. Sei que em fraquezas força ao fraco das. Sei que em tormentas calmaria és. Sei que estás comigo e nada temerei. Eu sei do teu amor, eu sei onde te encontrar, e sei que só bem perto eu fico forte. Eu creio no teu amor, eu creio no teu poder, e vejo que a minha vida está guardada em tuas mãos. Eu creio no teu amor, eu creio no teu poder, e vejo que a minha vida está guardada em tuas. Eu creio, mais uma vez, declare. Eu creio. Nós cremos no teu amor, Senhor. Nós cremos no teu poder. Eu creio no teu poder, e vejo que a minha vida está guardada em tuas mãos. Meu ser te roga, ouve o meu clamor. Vem a mim, teu toque, teu amor, e não me deixes me afastar de ti. Aquece meu coração. Sei que em meio a guerras tu me das a paz. Sei que em fraquezas
total pra cuidar. Sei que em tormentas calmaria és. Sei que estás comigo e nada temerei. Eu sei do teu amor. Eu sei onde te encontrar. E sei que só bem perto eu fico forte por tuas mãos. Eu creio no teu amor. Eu creio no teu poder e vejo que a minha vida está guardada em tuas mãos. Eu creio no teu amor. Eu creio no teu poder e vejo que a minha vida está guardada em tuas. Mais uma vez, eu creio. Eu creio no teu amor. Eu creio no teu poder e vejo que a minha vida está guardada em tuas mãos. Eu creio no teu amor, Senhor. Eu creio no teu poder. E vejo que minha vida está guardada em tuas mãos. Por isso que não precisamos ter ansiedade. Não precisamos temer. Pois sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Precisamos confiar em Ti e ter essa certeza de crer no teu amor e de crer no teu poder, Pai. Eu creio no teu amor. Eu creio no teu poder e vejo que a minha vida está guardada em tuas mãos. mais uma vez. Eu creio no teu amor. Eu creio no teu poder e vejo que a minha vida está guardada em tuas mãos. Nós cremos. Nós cremos, Senhor. Aleluia, porque nós cremos. Cremos neste amor. Cremos nesse poder. Meu Deus e Pai, enquanto aprecio os céus e terra, tua criação e tuas incontáveis maravilhas,
do teu poder, a manifestação. Então meu ser entoa a ti louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao desfrutar a graça salvadora, ao ver o Filho que enviaste aqui, por nós morreu e fez-nos novo homem, que manifesta plenamente a ti. Então meu ser entoa a ti louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, vivendo aqui a vida da igreja, com muitos que a tua vida tem, edificados como tua casa e plenitude, pois a ti contém. Então meu ser entoa a ti louvor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao esperar o século vindouro, Jerusalém que anelo partilhar com todo o céu e terra em novidade, teu ser em plenitude a expressar. Declare. Então meu ser vivendo aqui a vida da igreja, com muitos que a tua vida tem, edificados como tua casa e plenitude, pois a ti contém. Então meu ser entoa a ti louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao esperar o século vindouro, Jerusalém que anelo partilhar com todo o céu e terra em novidade.
grandioso és tu, eternamente renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então, meu ser, Então, meu ser, grandioso és tu, eterna. Grandioso és tu, Pai. Grandioso és tu, Pai. Grandioso és tu. Eu olho para a cruz. eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Se sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador Na cruz mostrou. na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado. quebrantado por seu amor. Desci na vida, de graça recebi, Por sua cruz. por sua cruz, Da morte. a morte me livrou, Trouxe minha vida. trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu
redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, Me atraiu. e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor, Senhor. Oh, pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. e o véu. Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. e o véu. Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia
fazer teu nome Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Que tal nesse momento você pegar o sentimento dessa música e fazer uma oração para o Senhor, agradecendo por esse sacrifício? Pois, irmãos, um dia o véu que separava, ele já não separa mais, irmãos. Hoje nós temos esse livre acesso. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Declare como um brado. Só pra te adorar e fazer teu nome te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para lá. Ó Senhor Jesus. Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma noite de sábado. A igreja reunida. Só. Amém. Irmãos, é isso aí. Nós nos reunimos com o objetivo de adorar. Adorar ao Senhor. Adorar nosso Senhor. Adorar nosso Deus, nosso Rei, nosso amado Senhor. Os irmãos sabem que nós começamos a ver o livro de Efésios. Estamos agora na terceira mensagem. Tivemos uma introdução, tivemos mais uma mensagem. Então agora nós chegamos a essa terceira mensagem do livro de Efésios. O título está aqui, Da Morte para a Vida, um povo ressuscitado com Cristo. Efésios capítulo, nosso texto base, né? Efésios capítulo 2, versículos de 1 até o 10. Senhor Jesus. Vamos ler, Arquimedes projeta, ou Arthur, né? Não sei quem está projetando para a gente. Vamos ler, irmãos, esses versículos de capítulo 2, de 1 a 10? Amém. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, que agora de novo, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, como também os demais. Mas, amém, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mediante a fé, e isso não vem de vós. Amém. Ninguém se glorie, criados em Cristo Jesus para boas obras, para que andássemos nelas. Aleluia. Glória a Deus. Nessa terceira mensagem, irmãos, eu acho que ainda nós vimos anteriormente o livro de Efésios, nós vimos Colossenses. Colossenses, ele mostra Cristo, a suficiência de Cristo sobre todas as coisas. Nós estamos vendo agora o livro de Efésios, né? Em Colossenses mostra que Cristo é o cabeça. Em Colossenses mostra que Cristo é o corpo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Nós vimos em Colossenses Cristo como cabeça, em Efésios estamos vendo que a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, porque muitas vezes as pessoas hoje, quando elas olham, e a palavra igreja, foi falado na mensagem passada, essa palavra ela tem sido esvaziada do seu sentido, e do sentido que Deus ele trouxe e quis mostrar o que é a igreja. Infelizmente, essa palavra ela tem sido muito mal usada. Ela tem sido usada por pessoas que têm várias intenções que muitas vezes, infelizmente, não é a glória de Deus. Mas o Deus, ele tem um propósito para a igreja. Eu conversei com uma pessoa essa semana que estava até conversando, você não fala que você está decepcionado com a igreja, mas com o sistema atrás do qual essa situação está acontecendo. Porque a igreja, irmãos, ela é o propósito e o desejo de Deus. Deus, ele está trabalhando para que a igreja seja gerada, que a igreja gerada seja edificada. Deus tem esse propósito no seu coração. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão se decepcionando por causa de N situações, por causa de líderes que não conduzem as pessoas adequadamente por causa dos seus próprios interesses, pessoas que procuram obter lucro por meio daqueles que estão ali junto com eles. Isso, infelizmente, tem causado um dano grande para a igreja, né? As pessoas estão ficando decepcionadas e até surgiu um termo, não sei se vocês já devem ter ouvido, os desigrejados. Aqueles que não querem estar juntos, não querem igrejar, que é uma palavra que a gente usava muito, né? Igrejar, estar junto, mesclado, sendo misturado, sendo trabalhado. Mas, irmãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E o corpo, ele não é um só membro. O corpo são vários membros. E no livro de Efésios, Deus vem desvendar esse mistério. Que mistério que era esse que Deus vem desvendar? Aqui no capítulo 1, versículo 9, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Desvendando-nos o mistério. Deus, irmãos, ele tem esse mistério oculto no coração. O Senhor Jesus, ele vem desvendar para nós esse mistério que é a igreja. E o que é interessante aqui, se você for lá para o versículo 11 do capítulo 2, o que é? Era algo, a igreja, no coração de Deus, era algo que ainda não tinha sido mostrado para a humanidade. Por isso, ali no versículo 11, Deus fala que a igreja ela é composta, não apenas
de um determinado tipo de pessoas, mas ela é composta de todos aqueles que o Senhor chamou, todos aqueles que o Senhor redimiu e o Senhor está chamando dia após dia. O Senhor está nos chamando, irmãos, para viver essa vida. E o Senhor, Ele vem revelar esse mistério, Ele vem mostrar para nós o que é a igreja. A igreja é esse novo homem. Ela é composta de gentios e de judeus. Por isso, lá discorrendo nesse capítulo aqui, Paulo ele vai mostrar justamente isso, que a igreja, ela tem um propósito segundo o coração de Deus. Deus tem uma vontade, e segundo essa vontade, Deus está edificando a sua igreja. Irmãos, nós precisamos perceber isso. A igreja, ela era um mistério, mas nós já sabemos. E não era um mistério porque não era algo que era misterioso, difícil de entender, mas era algo que não havia sido falado ainda. Até esse momento, cria-se, ou pensava-se, que a salvação era apenas para os judeus. Mas o Senhor Jesus, por meio de Paulo, ele vem revelar que a igreja, ela é formada de todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso acaba com vários conceitos. Quando nós queremos saber se nós devemos ou não receber uma pessoa, nós precisamos descobrir, nós precisamos saber se essa pessoa, se queremos receber uma pessoa na nossa comunhão. A única pergunta que você tem que fazer para essa pessoa é: você creu em Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Se a resposta for afirmativa, essa pessoa está incluída na comunhão do corpo de Cristo. Você não precisa fazer mais nenhuma pergunta para essa pessoa. Ela está incluída na comunhão do corpo de Cristo, assim como você e eu. E esse é o grande mistério que Paulo vem revelar. Não é essa confusão, irmãos, em que infelizmente no meio cristão se propagou e está acontecendo hoje. Para Deus é muito simples. O que é a igreja? A igreja é esse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em santidade procedente da verdade. Como que Deus ele fez para chamar homens de diferentes condições e diferentes situações? Irmãos, foi o hino que nós cantamos, ele foi à cruz e morreu por você e por mim. Ele não morreu por fulano ou por Beltrano, por alguém especial, mas ele morreu por nós, irmãos. Então, jamais aceite alguém dizer para você que você não faz parte do corpo de Cristo. Jamais aceite alguém dizer para você que você é um cristão de segunda linha, de segunda categoria. Você é tão precioso para Deus como qualquer um de nós, como qualquer irmão. O irmão mais eloquente que existe, ele foi redimido pelo sangue de Cristo. Ele foi trazido àquela situação e ele foi salvo. A pessoa, o irmão mais simples, também teve o mesmo tratamento. Então, irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros desse corpo, irmãos, já foi falado, nós não podemos viver isolados. Que infelizmente é o que está acontecendo quando a gente usa a palavra desigrejados. As pessoas hoje estão tão decepcionadas que estão se apartando gradualmente de viver essa vida coletiva. Eu não vou dizer que você não possa viver Cristo individualmente, mas, irmãos, você vai perder muito. Porque Deus, nós já até vimos aqui também, recentemente, Deus ele tem uma graça coletiva. Tem uma graça individual, onde Deus ele se dispensa para você na sua casa, na sua leitura, na sua comunhão, na sua busca, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa busca individual. Irmãos, essa busca individual é crucial para a nossa vida. E é uma das situações, é uma das situações que Satanás mais ataca, é a nossa busca individual. E nós precisamos insistir para que isso aconteça. Mas, irmãos, Deus também tem uma graça que é uma graça coletiva. Essa graça, Deus ele vai se dispensar no nosso meio. Vai se dispensar na comunhão quando nós temos comunhão uns com os outros. Porque se eu falar, provavelmente eu vou falar alguma coisa que eu tenho. Mas se eu ouvir, eu vou ouvir alguma coisa que eu não tenho. E nesse aspecto, irmãos, todos têm. Você conhece algum membro no seu corpo, ou você sabe de algum membro que não tem função? No corpo, todos os membros, eles têm função. Então, irmãos, não se menospreze. Não aceite
esses pensamentos na sua cabeça. Não se menospreze, nós somos membros do corpo de Cristo. Somos úteis, nós não somos dispensáveis. Irmãos, você é necessário. Nós somos necessários no corpo de Cristo, cada um de nós. Com as nossas dificuldades, vocês têm dificuldades? Com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, né? E na comunhão, nessa comunhão, que o Senhor ele possa continuar nos guardando e nos fortalecendo. Esse é o corpo de Cristo. Não é um só membro, não são só membros poderosos, são membros frágeis, são membros fracos, né? Um tem uma função, outro tem outra função, um traz uma coisa, outro traz mais uma outra coisa. E nessa comunhão, irmãos, nós crescemos em vida, nós expressamos Deus e nós honramos Cristo. A igreja ela não é para honrar homens. Ela não é para... Ela não faz parte, ou pelo menos não deveria fazer parte de projetos humanos, né? Você, mas eu tenho meus projetos, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, e a igreja é o meio por meio do qual eu vou alcançar e vou fazer com que os meus projetos pessoais sejam alcançados. Irmãos, a igreja ela não se destina a isso. A igreja é para a glória de Deus. Nós, cada um de vocês, cada um de nós, somos membros desse corpo. E esse corpo, irmãos, ele precisa ser honrado, ele precisa ser cuidado por cada um de nós. Porque nós somos para a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, é que nós devemos buscar. Quando nós nos já juntamos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos. Os irmãos treinam aqui para cantar, para nos entregar uma boa música. Mas, irmãos, a glória é para Deus. Nós nos reunimos, nós temos várias atividades, mas, irmãos, a glória é para Deus. Nós não podemos perder esse alvo. Se nós perdermos o alvo, se nós pararmos de perceber, irmãos, que a glória é para Deus, as coisas elas se complicam. Porque a igreja, quando eu falo igreja, eu falo ajuntamento. Nesse caso aqui, esse ajuntamento aqui, a gente sabe que não é, nós somos parte da igreja, né? Mas quando a igreja perde o alvo da glória de Deus, que nós nos reunimos para a glória de Deus, para a santidade, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, a gente pode cometer muitos erros, né? Se você também perceber que o irmão do seu lado, ele é membro do mesmo corpo que você, e que ele foi resgatado, foi trazido da morte, da condição que ele estava, pela morte de Cristo na cruz, você talvez tenha mais paciência com ele. Você talvez o trate de uma maneira com mais amor, né? E nós somos essas pessoas, membros desse corpo, do corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, permitir que Deus ele continue crescendo e nos fazendo pessoas maduras. Eu creio que essa é a grande visão, é o mistério que Paulo vem revelar. Porque até então os judeus achavam que só eles eram salvos. Mas não, irmãos. Aqui no Novo Testamento, nessa comunhão, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador são salvos e membros do corpo de Cristo. E Efésios ele vem mostrar justamente isso. Que tipo de pessoas? Que tipos de pessoas compõem a igreja que é o corpo de Cristo? Todos aqueles que o Senhor chamou. Quem são esses que o Senhor chamou? Irmãos, ele vai chamar muita gente. Talvez a pessoa que ele chame não se adeque aos seus conceitos, aos seus gostos, à sua maneira de ver, à sua maneira de pensar. E aí, o que você vai fazer, hein? Como é que você vai resolver isso? Irmãos, é colocar os joelhos no chão e orar. Senhor, me mostra. Senhor, me revela. Eu não tenho direito de excluir ninguém. Eu não tenho direito de falar mal de ninguém. Lógico, a palavra diz que nós devemos disciplinar e corrigir uns aos outros, né? Mas com o objetivo de restaurar a pessoa, a comunhão com Deus. Mas, irmãos, perceba como que isso é importante. Essa seja a revelação que Paulo ele vem nos mostrar aqui. E é interessante que vários tipos de pessoas, né? Outra coisa que eu achei interessante é que a gente já viu que nos capítulos de 1 a 3,
o projeto, o plano de Deus, ele é traçado, né? Deus Pai nos predestinou e nos chamou, o Filho veio à Terra para nos redimir e nos resgatar dos pecados, e o Espírito hoje faz com que todo esse projeto, tudo que Deus realizou, nós possamos desfrutar, né? A palavra diz aqui que Ele é o Espírito, o qual é o penhor da nossa herança. Então, olha aqui, irmãos, a igreja, para que a igreja seja edificada quando nós estivéssemos aqui hoje, tem uma mente pensante. As coisas não aconteceram por acaso. Imagina, se eu para dirigir preciso usar minha mente, que é uma coisa bastante simples, a coisa mais simples que eu preciso fazer aqui, se eu tiver que andar aqui e descer, eu preciso usar o meu raciocínio, a minha mente. Irmãos, a igreja, o universo, ele está debaixo da mão de Deus. Aqui, a Bíblia toda, ela tem uma mente pensante. O Senhor está pensando em como realizar a sua obra. Ele está trabalhando para realizar a sua obra. Pouco a pouco o Senhor está trabalhando para realizar a obra. E é isso, irmãos, nós precisamos perceber. Mas quando Ele chama, não vem as melhores. Não vem o melhor material. É por isso que aqui, Efésios 1, 2, 3 é bem elevado, né? Falando do projeto, né? Falando de muitas coisas elevadas, mas quando chega lá no capítulo 4, 5 e 6, como já disse aqui também, o canteiro de obra é mostrado. Ali tem muitos materiais. E um canteiro de obra, raras exceções, não é uma coisa bonita de se ver. Muito material espalhado, muita coisa, né, jogada de lado, né? Mas, irmãos, é isso aqui. Efésios, Deus primeiro nos mostra o projeto. Nós não somos arquitetos, né, Saulo? A gente não consegue ver a beleza de um projeto. A gente sempre quer ver o projeto pronto, né? O projeto já realizado. Puxa, a casa, tudo que vai acontecer. Mas diz o Cezinha que, como arquiteto, ele consegue ver a beleza de um projeto, né? Mas, irmãos, e aí Deus ele começa a trabalhar. E nós somos esse material que Deus está trabalhando, que Deus está conduzindo pouco a pouco para que Ele seja glorificado. Esse é o projeto de Deus. Agora, o que aconteceu, né? O que aconteceu, irmãos, é que Deus criou o homem para que esse homem fizesse e cumprisse a sua vontade. Mas lá em Gênesis nós sabemos que o homem caiu. Esse homem caído, ele se desviou do propósito de Deus e passou a viver segundo as suas concupiscências, seus desejos, suas vontades, o que melhor lhe parecia, que foi justamente o que Satanás propôs para ele. Você vai ser igual a Deus. Só que ele estava do lado de cá, né, da situação. Ele não estava lá administrando. Então, esse homem, ele se complicou. E toda a Bíblia, irmãos, ela mostra o trabalho de Deus para restaurar esse homem à comunhão novamente. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é mais uma visão que nós precisamos ter e perceber. Toda a Bíblia, ela fala do projeto de restauração de Deus. Deus está trabalhando para restaurar o homem. Deus está trabalhando para restaurar o seu projeto original. E toda a Bíblia, ela vem mostrando isso passo a passo. Então a Bíblia não é um conjunto de livros descoordenados, desordenados, que foram sendo colocados. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos na suficiência da Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra divina completa. Então, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, cada livro, cada situação, cada acontecimento, nós precisamos olhar para Cristo. Deus, ele tem um projeto. Deus está trabalhando para que o seu projeto, para que a sua vontade seja realizada. Irmãos, você faz parte desse projeto. Irmãos, você faz parte desse projeto. Você não é um acidente. Você não caiu aqui por acaso, você não caiu de paraquedas. Nós fazemos parte desse projeto, do projeto de Deus. O que acontece? Bom, é que o homem, ele, por ter caído, ele se afastou de Deus, se tornou carnal, se tornou carne, né? Como eu já falei, cheio das suas vontades, dos seus desejos. E aí, Deus vem para restaurar. E Efésios ele vem mostrar justamente, mais uma vez, isso. O versículo 1, que é o nosso, do capítulo 2, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
no Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aleluia. O mistério, irmãos, é que Deus, ele tem um novo homem. Esse novo homem, ele é composto daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Aqui ele fala, estando vós, quem são os vós? Vós são vocês. Nós somos esses vós. Somos esses gentios. Quando o homem caiu lá em Gênesis, que Deus veio para restaurar o homem, ele chamou Abraão de uma terra gentia, como sinal de que esse homem devia ser separado daquela raça criada, caída, que mergulhou na escuridão e para longe de Deus. Abraão e sua descendência tiveram que ser circuncidados, e aquilo ali tornou-se a separação entre duas raças, que é o problema que nós vemos aqui. Só os judeus achavam que eles eram salvos. Mas aqui é falado de vós, mortos nos vossos delitos e pecados. E quando Paulo ele fala dos judeus, ele fala nós. Então havia o vós e o nós aqui. Qual é a situação? A situação, irmão, que tanto o judeu como o gentio sem Cristo está perdido. Não importa qual é a sua religião, não importa o que você faz, se você é bonzinho, se você age de maneira adequada, se você não age de maneira adequada, se você paga seus impostos, se você não paga seus impostos, se você não receber Cristo como Senhor e Salvador, se nós não o recebermos, se aqueles que estão à nossa volta, se aqueles com quem nós convivemos, se aqueles que nós contatamos, se aqueles que nós temos nossos contatos diários, se eles não receberem Cristo como Senhor e Salvador, tanto os nós como os vós, tanto os judeus, tanto os religiosos, como os incrédulos, eles têm o mesmo destino, a perdição eterna. Então, aqui é nos mostrado justamente isso, que Deus ele veio para fazer dos nós, os gentios, os vós e os nós, um só corpo. Esse é o grande mistério. E aqui é interessante, irmãos, que ele fala que nós andamos outrora nos nossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando foi que nós nos tornamos desobedientes? Lá no Jardim do Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, no capítulo 3 de Gênesis, que o homem cai, ele se torna desobediente. E essa desobediência, ela vem caminhando e se propagando por toda a humanidade desde então. E aqui ele fala do delitos e pecados. O que Paulo está mostrando aqui é que essa palavra de pecado aqui tem a conotação de você errar o alvo. Quando o homem ele pecou, que se ele se afastou de Deus, ele perdeu o alvo. Qual que era o alvo do homem? O alvo do homem era Deus, desfrutar a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus fosse cumprida. Mas aqui essa conotação é que o homem ele perdeu o alvo. A pergunta é, nós estamos perdendo nosso alvo hoje? A pessoa que mira no alvo e erra o alvo. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. O pecado ele tem esse poder de nos fazer errar o alvo, perder o propósito. Deus tem um desejo, não tem? Ele tem um desejo que por meio de você, de mim, de todos aqueles que creram e o receberam como Senhor e Salvador, ele possa ser expressado nessa terra e as pessoas possam ser trazidas de volta da sua rebelião, dos seus pecados para a comunhão com Deus. Mas o pecado, irmãos, mesmo para nós que já o recebemos como Senhor e Salvador, ele pode nos fazer perder o alvo. E o pecado, ele é perigoso, porque muitas vezes a gente começa a fazer concessão para o pecado. Você vai começar a fazer concessão para os pecados e isso vai atrapalhando a sua vida. Uma vida onde você faz muitas concessões. Ah, mas não é bem assim, já ouviu aquilo, né? Ah, você é puritano demais, você é crentão, você não sei o quê. Se a gente começa a fazer concessão para o pecado, esse pecado cada dia ele exige mais.
Cada dia ele quer mais da sua atenção, cada dia ele quer mais espaço na sua vida. E isso nos faz perder o alvo, nos faz perder a simplicidade e a pureza que são devidas a Deus. Então, tomamos cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado. O que é pecado, né? Aqui no caso, qualquer coisa, boa ou ruim, que te afasta de Deus, que faz você perder o alvo. A gente pode, mas pecado. Aqui, ele fala, as pessoas muitas vezes falam de pecado e relacionam a questão dos pecados sexuais, da carne, são aquelas coisas bem pavorosas, bem cabeludas, Mas, irmãos, coisas simples te fazem perder a comunhão com Deus. Então, nós não podemos fazer concessão para o pecado. Nós não podemos permitir que o pecado, ele tenha caminho, ele tenha lugar em nós. Quer ver uma coisa que eu achei interessante lendo um artigo? Todo vício começa assim, isso me dá prazer. Vício de bebida, em alguma droga. Inicialmente começa por prazer, não é? Normalmente as pessoas querem se divertir, querem espairecer, querem ficar tranquilas, relaxadas, não sei o quê, e começa a beber. Mas, irmãos, é aí que mora o perigo. Porque o pecado ele tem esse condão de fazer com que as suas barreiras caiam. Começa por diversão, mas depois vira vício. E aí, você quer deixar, você consegue? Eu tenho uns colegas lá que fumam. Eu falo, rapaz, isso vai te dar um efizema pulmonar. Isso vai vai diminuir alguns anos na sua vida. Mas a pessoa consegue deixar? Eu já tentei várias vezes, já fiz tratamento, já fiz o quê? Mas o pecado começou para ela como uma diversão, né? Tirando onda, né? E muitas vezes a vida do cristão é assim, a gente começa e permite que o pecado, ele vai fazendo concessões para o pecado. Quando a gente abre o olho, aquilo que era uma concessão, tornou-se um vício, um problema sério na sua vida, na minha vida, na situação nossa. Então nós precisamos realmente tomar cuidado, não fazer concessões. Não ouça Satanás, né? Foi assim que Deus disse? Não ouve, irmão. Vamos voltar e vamos desfrutar e tocar na vida de Deus. Ele disse, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Me chama a atenção que ele fala que éramos por natureza. Por natureza. Não foi algo que foi implantado, não foi uma invenção, mas era por natureza. A natureza do homem não presta. A natureza do homem é difícil, é ruim. Então ele fala que é por natureza. Como que Deus resolveu isso? Irmãos, trocando a nossa vida. Ele veio e deu a vida dele para nós. Colocou a sua vida, porque, irmãos, aquilo que é natural, ele precisa ser revestido da vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos no delito e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aqui está uma outra grande pepita, né, algo que a gente precisa desfrutar todos os dias. Irmãos, eu não sou capaz de fazer nada que agrada a Deus. Nada que eu possa fazer pode me dar a salvação, pode fazer com que eu me coloque diante de Deus e me justifique diante de Deus. Nada que eu possa fazer. Isso é bom, isso é maravilhoso. Você não pode fazer nada. Nada que você possa fazer pode te justificar diante de Deus. Nós vimos João 3, João 4, Nicodemo em João 3, mulher samaritana em João 4. Para cada um deles, a solução do problema era o mesmo. Receber Jesus como Senhor e Salvador. É pela graça, irmãos. A graça é esse favor imerecido, isso que Deus ele deu para nós, que Ele entregou para nós. Ele sabia que nós não conseguimos, não tínhamos como nós fazermos alguma coisa. Então o Senhor ele veio e salvou a cada um de nós. Ele foi até a cruz, morreu por você e por mim, por todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. E é pela graça nós o recebemos como Senhor e Salvador.
Sabe o que você pode fazer? Se prostrar aos pés dele e adorá-lo. Precisamos nos adorar o Senhor todos os dias. Nosso Senhor é um Senhor maravilhoso, irmãos. Nós precisamos adorá-lo todos os dias. Quando Satanás fala para você, você não tem jeito, ele falou, é verdade, eu não tenho jeito. O Senhor Jesus, ele já pagou o preço por mim. Ele já pagou todo e qualquer preço. Senhor Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Imagine se fosse por obras, se fosse por condição financeira, se fosse por diplomas, se fosse por qualquer outro mérito exterior, qual seria a situação da igreja? Qual seria a situação da edificação do corpo de Cristo? Eu digo, não existiria. Mas quando nós recebemos a graça, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, todos nós estamos num único nível. Somos o quê? Pecadores que graça ganhou. Nós somos pecadores, irmãos, e ganhamos graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha aí, interessante. Ele fala assim, não de obras para que ninguém se glorie, mas depois ele fala assim, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ué, não é por obras, mas nós precisamos ter boas obras? É isso mesmo. A vida de Deus, quando ela entra em nós, ela muda a nossa natureza. E ela nos leva a ser pessoas que fazem o bem, que agem de maneira adequada. Nem todas as boas obras do mundo, suas ou minhas, podem nos qualificar para estar diante de Deus. Mas, irmãos, uma vez que nós cremos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, as boas obras são frutos da vida que nós recebemos. A boa obra, né, que ele fala aqui é essa obra que provém da vida de Deus que está e que entrou e que está crescendo e nos amadurecendo. O Filho de Deus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, ele tem a vida transformada. E a igreja, também eu li o irmão falando que a igreja ele tem essa dupla função. Por um lado, ela precisa pegar esse homem e levar esse homem para a comunhão com Deus. E ela precisa pegar Deus e trazer até esse homem. Nós precisamos amar as pessoas. As pessoas estão perdidas, nós precisamos amar as pessoas. A igreja tem essa dupla função, irmãos, de trazer Deus ao homem, de levar o homem a Deus, de fazer esse meio de campo, de trocar, de conduzir homens a Deus. Então, todas as nossas boas obras, elas não podem nos conduzir a Deus. Mas, irmãos, se após você crer, receber Jesus como Senhor e Salvador, talvez você já seja um pouquinho do canteiro de obra, você continuar agindo de maneira inadequada, né? Se você ainda continua permitindo que a sua vida seja uma vida que desonre o nome do Senhor, uma vida que gere confusão no meio daqueles que professam a fé no Senhor. Muitas vezes nós permitimos ainda que os nossos atos causem escândalo às pessoas, aos pequeninos na fé, né? Pode até fazer alguém tropeçar, isso é um problema. Não que as suas boas obras elas vão te justificar ou vão te conduzir até Deus. Mas quando você crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, então as boas obras elas surgem espontaneamente. Porque o Deus que está em você, está em mim, ele não pode agir de maneira inadequada. Ele não permite que isso aconteça. Ó Senhor Jesus. E para que isso possa ser desfrutável na nossa vida, lá no capítulo 1, ele diz para nós que o Espírito é esse antegozo para nós. Nós temos o Espírito em nós, né? Temos o Espírito e nós precisamos aprender, irmãos, a desfrutar do Espírito para ter uma vida cristã vitoriosa. Uma vida cristã que expresse, que honre, que glorifique Deus. Ó Senhor Jesus. Então nós somos tirados da morte para a vida, para que a igreja seja edificada, para a glória de Deus. Nós não estamos vivendo a vida da igreja
para que uma instituição, um CNPJ seja engrandecido ou o nome de um homem. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Que o nome dele seja engrandecido, seja honrado. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos fazer o seguinte, diferente hoje. Vamos fazer pequenos grupos e vamos compartilhar Efésios 2, de 1 a 10. Amém? Jesus é o Senhor. Não falou nada, né?